Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer estar com você aqui no canal da Igreja Batista da Orla Oceânica e a gente junto poder estudar a palavra de Deus, compartilhar aquilo que o Novo Testamento, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nos traz como lição de vida, como ensino para a vida. E nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E o tema que nós depreendemos desta carta é o tema da redenção, um tema teológico, mas que é tremendamente necessário para a vida de todos nós. E eu convido você a seguir com a gente nessa jornada, você que já caminha com a gente aqui no canal do YouTube, já sabe bem como a gente funciona. Nós já temos algumas aulas gravadas, elas estão numa playlist, você pode encontrar aqui mesmo do nosso canal do YouTube e pode também adquirir o nosso material de estudo, que é uma apostila que está em PDF. O endereço dela está no nosso blog. O endereço se encontra aí nas descrições do vídeo e você pode baixar gratuitamente, fazer bom uso desse material para abençoar a sua vida. Quero lembrar a você que já baixou que esse material ele está sendo atualizado. Então, durante essa semana tem uma versão nova do manual. Você pode ir lá, você que está acompanhando os estudos, vai acompanhar a aula de hoje numa versão nova. E eu convido você então a fazer isso tudo e ter o exemplar da Bíblia em suas mãos. Aí o exemplar da Bíblia é o que você está acostumado ou acostumada. Eu uso a versão da NVI e utilizo muito a modalidade que é a Bíblia Online. Então, a Bíblia Online, a NVI, ela está sempre disponível no meu computador, no meu celular, carrego para todo lado e tem sido uma bênção para a minha vida. Eu convido você também a fazer isso, ter um exemplar da Bíblia em suas mãos, em seu alcance, para poder seguir os estudos aqui. Bom, dito isso, eu vou passar agora a apresentação, como nós temos feito todos os domingos aqui nesta aula. Olha, meus amados irmãos e irmãs, não sei se você já reparou, mas nós estamos fazendo isso desde o começo da pandemia, desde 2020. Vamos para 3 anos trabalhando com o ensino bíblico à distância. Isso tem feito muito bem para muitas pessoas e tem ajudado também nossa igreja a ter um material riquíssimo de estudos, apostilas, cursos de férias, estudos bíblicos que estão disponibilizados na nossa página, no nosso blog e também aqui em videoaulas no YouTube. Você pode assistir nas playlists que estão sendo gravadas, armazenadas no YouTube, para que todas as pessoas possam fazer suas consultas. São estudos profundos, estudos sérios, estudos de gente que tem temor do Senhor. Alguns baseados em livros de autores famosos, outros baseados exclusivamente na Bíblia, a partir da ótica desse pastor. E eu convido você a fazer isso. Se você quiser contestar, você pode entrar em contato, deixar o seu comentário. Deixa o seu comentário, você pode contestar, você pode abençoar, você pode compartilhar, você pode fazer isso da melhor maneira que você achar, tá bom? Vamos então à apresentação da aula de hoje. Hoje nós vamos dar início à 7ª aula, vamos realizar a 7ª aula sobre o curso Redenção. Você precisa disso para viver. Estudos na carta aos Efésios. Tem sido uma bênção para nós. E nós já vimos até aqui que o apóstolo Paulo já começou a tratar do assunto da vida prática,
como que a gente coloca em prática uma vida marcada pela redenção divina, uma vida que foi redimida pela graça. Como que a gente vive isso? E essa lição de hoje é uma lição exclusivamente prática para tratarmos deste assunto. Por isso que o tema que nós vamos utilizar é um novo estilo de vida, um novo jeito de viver. A essência da nova vida é exatamente viver de uma forma diferenciada no mundo em que vivemos. Como temos feito, nós vamos basear a nossa lição no texto de Efésios, capítulo 4, verso de 17 a 32. E vamos fazer essa leitura aqui juntos e juntas, tá bom? Acompanhe aí, se você não quiser acompanhar na sua própria Bíblia, pode acompanhar, o texto está aqui do lado desse quadro onde nós vamos apresentar para você. E se você tiver o exemplar da sua Bíblia, pode acompanhar também na sua Bíblia, qualquer que seja a versão. Essa versão, relembrando aqui, é a versão da NVI. Diz a palavra de Deus: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com toda a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassíveis para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém, meus irmãos? Palavra bonita, palavra forte, não é? Palavra de várias orientações morais para os seguidores de Jesus. Para todos nós, essas palavras são para nossos dias atuais. Parece que ele está falando aqui para a gente, né? Mas ele falou há 2000 anos atrás para os membros da igreja de Éfeso. Eram também cristãos como nós somos, eram seres humanos como nós somos, viviam numa sociedade
corrompida como a que nós vivemos. E também tinham amigos e conhecidos que não possuíam o temor de Deus, como também nós temos. Então, os conselhos daquela época valem para os nossos dias atuais também. E é isso que vamos tratar nesta manhã, desta maneira de viver numa sociedade corrompida, numa sociedade que é marcada pelo distanciamento de Deus. Como que a gente vive numa sociedade assim? O tema, então, chama-se Unidade na Adversidade. Nós, diante de um mundo tão diverso, num mundo tão plural, o que deve caracterizar a nossa vida como cristãos é a nossa unidade nas nossas ações. Então, para que essa unidade da igreja seja possível, é preciso que os cristãos compreendam bem quem são e o que os identifica e como se comportam. Como é que a gente faz isso? Como que a gente deve orientar a nossa vida dentro de uma sociedade tão plural e tão diversa quanto essa que nós vivemos, que também era a sociedade dos tempos dos Efésios, do tempo de Paulo, do tempo dos primeiros cristãos? A nossa lição de hoje vai caminhar nesse sentido. Como que eu vivo numa sociedade em que os valores, em que os princípios, em que as normas e o comportamento das pessoas diferem tanto do Evangelho? Como que a gente vive numa sociedade assim? Bom, eu tenho para mim, isso é uma concepção minha de muito tempo, que a nova vida em Cristo é, acima de tudo, uma vida marcada pela ética. Ela não é uma vida nova, propriamente dita, no sentido do ineditismo. O que é inédito na nova vida é que essa ética é orientada pela fé em Jesus. Mas, essencialmente, a nova vida em Cristo é uma atitude ética, é a adoção de uma nova ética, que é a ética que orienta nossas ações concretas no mundo, na vida em comunidade. É assim que a gente precisa entender. Como que eu oriento a minha vida? A partir de uma ética. E que ética é essa? A ética de um seguidor de Jesus. A ética que nasce de uma relação com Cristo. Tá claro para você, não tá? Então, meus irmãos, minhas irmãs, há uma transformação que acontece conosco quando temos o nosso encontro com Jesus. Quando Jesus faz parte da nossa vida, nós nos sentimos impelidos a vivermos de outro modo. Há uma transformação operada pela fé, que precisa tornar-se visível para as pessoas de fora, aqueles que não têm essa marca da presença de Cristo em suas vidas. São os de fora que precisam verificar em mim as transformações que a graça de Jesus e a minha fé nele, a minha confiança no Senhor, operam em mim. Isso quer dizer o seguinte: quando a gente adota essa nova vida em Cristo, quando a gente aceita Jesus como Salvador, quando a gente acolhe a mensagem do amor de Deus, a gente precisa marcar muito bem como é que isso se deu. Existe um antes e um depois. Existe um Irênio que viveu antes de aceitar a Cristo e um Irênio depois de aceitar a Cristo. Como é que é isso? Essa vida antes era de um jeito. Ele vivia como uma pessoa que não tinha nenhuma experiência com a graça de Jesus. E após a minha conversão, após a minha entrega a Jesus, houve uma nova maneira de viver, que é a maneira de viver regenerada por Cristo Jesus. É assim que a Bíblia nos orienta. Então, o texto que nós lemos pode ser dividido em dois blocos muito importantes. Eu vou já adiantar aqui, porque o primeiro bloco vai falar desse antes.
E o segundo bloco vai falar do depois, ok? Vamos tentar ver então como é que era a vida antes de eu encontrar-me com Cristo. Como era o estilo de vida? Como é o estilo de vida das pessoas normalmente que não têm o conhecimento da graça? Paulo faz uma descrição das pessoas da sua época. E é claro que vamos encontrar muitas destas características nas pessoas de nosso tempo, dito de um outro modo, de um modo mais contextualizado, com certeza. Em primeiro lugar, Paulo vai chamar a atenção para que a gente não viva mais segundo as pessoas que não tiveram um encontro com Cristo. As pessoas que não são cristãs não vivam mais dessa maneira, não vivam mais como os gentios. É claro que aqui é um judeu falando, o judeu Paulo falando aos helênicos. Mas Paulo não está falando para se adotar uma vida de judeu, mas diz apenas que essa vida de gentio ou de uma vida distanciada da graça não combina com o evangelho. O evangelho da graça tem uma outra dimensão, uma outra característica, um outro apelo para uma nova vida. O que é recomendável, o que não é recomendável na vida dos gentios é o jeito de ser velha criatura. É o antigo, é o anterior, é o passado. Esse passado não deve orientar mais as minhas atitudes. Os valores do passado, as normas do passado, os princípios do passado não devem mais orientar a minha vida nova. Essa era a orientação da minha vida antiga, da minha vida velha, do velho homem, da velha mulher, que já não deveria existir mais, mas aconteceu, nós éramos desse jeito. Então, qual era a marca da vida das pessoas antes do encontro com Cristo? Como que normalmente nós encontramos essas marcas? Em primeiro lugar, é a marca da superficialidade. Paulo diz que as pessoas gentias da sua época viviam na inutilidade de seus pensamentos. Pensamentos vãos, pensamentos torpes, pensamentos discrepantes em relação à proposta do amor de Deus mesmo. Pensamentos que estão completamente fora daquele cuidado com o outro, do cuidado com a criação, do cuidado em acolher o amor divino. Segunda marca, a marca do entendimento limitado. Quer queiramos ou não, quando nós negamos a existência de Deus e o valor da espiritualidade, sobretudo da espiritualidade cristã, nós limitamos o conhecimento da esfera humana, das ações humanas, porque nós precisamos ter um conhecimento mais integral. Alguns diriam que um conhecimento holístico da vida humana. E o conhecimento holístico da vida humana, ou o conhecimento integral, deve envolver todas as relações desenvolvidas pela pessoa, inclusive as relações com Deus e consigo mesmo, as relações de espiritualidade. Paulo diz que essas pessoas que são gentias estão obscurecidas no entendimento. Por quê? Porque falta esse ingrediente a mais, que é considerar a possibilidade da existência de Deus e a possibilidade de eu me relacionar com Ele, com o transcendente. Terceira marca, falta de conhecimento, porque o entendimento limitado é causado pela falta de entendimento, que é do conhecimento, porque não conhecem. Se esse Deus existe, meu querido, minha querida, ele tem um jeito que gostaria de abençoar a sua vida. Ele tem algo a mais para fazer por você. E quando você não sabe disso, você está vivendo longe do propósito de Deus. O Paulo diz também que os gentios estão separados
da vida de Deus por causa da ignorância. Separados da vida de Deus por causa da ignorância. Eu não estou chamando ninguém de ignorante, não, tá bom, gente? Nem a Bíblia está querendo falar isso. Ignorância é falta de conhecimento. Se a pessoa afirma que não conhece a Deus, o que ela está dizendo é que ela ignora a existência de Deus, simplesmente. Não é um ignorante pejorativo, mas o que é destituído de conhecimento. E isso precisa ser corrigido, né? A gente precisa conhecer mais a Deus. Se há um Deus, meu irmão, minha irmã, é importante que você o conheça. Quarta marca, dureza de coração. Paulo diz que são pessoas endurecidas no seu coração. Que dureza de coração é essa? Pessoas fechadas para qualquer ação da graça de Deus sobre sua vida, fechadas ao amor divino, e não se permitem serem acolhidas pelo amor do Pai. Pessoas duras de coração mesmo, que resistem. Uma vez, um amigo disse que foi na igreja. E aí o pastor fez o apelo. E fez aquele apelo insistente para que as pessoas aceitassem Jesus. E insistiu e olhava para ele, mas eu resisti. Aí eu, no meu coração, não falei nada para ele, eu lembrei dessa expressão, da dureza de coração. Pessoas que resistem, acham que isso não é para elas, que a experiência de Deus não é uma experiência válida para elas. E são insistentes nisso, se orgulham disso. Ok, são pessoas, segundo o apóstolo Paulo, que têm o seu coração endurecido. Também há uma falta de compaixão, é a quinta marca das pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo. São pessoas insensíveis, são pessoas que faltam um detalhe da sensibilidade, tendo perdido a sensibilidade. Letra F, ou a sexta marca, a imoralidade. Ser imoral é faltar alguma coisa dessa moralidade que a palavra de Deus nos chama. Se entregaram à depravação para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Então, essas 6 características que Paulo salienta a respeito da pessoa que não teve ainda o encontro com Cristo é aquilo que marca a vida da velha criatura. Agora, o que seria o contrário disso? O contrário disso é o novo homem, a nova criatura, a nova mulher. Quem é essa nova pessoa? Como que ela vive? Como que ela se constitui? Como que ela se organiza? Em primeiro lugar, o paradigma dessa pessoa é Cristo. Paulo diz, vocês aprenderam de Cristo. Vocês não aprenderam do apóstolo Paulo, do pastor da igreja, ou do evangelista, ou do irmão na fé. Vocês aprenderam é de Cristo. Foi Cristo quem deixou os ensinos. Nós apenas reproduzimos os ensinos de Jesus. Jesus ensinou como é possível viver como um novo homem, uma nova mulher no mundo em que nós vivemos. Então é disso que precisamos tratar daqui por diante. Essa nova vida em Cristo, meus amados irmãos, ela não nasce pronta. A pessoa, quando entrega sua vida a Jesus, ela já não sai ali novinho do encontro e vai viver essa nova vida como se já soubesse tudo. Essa nova vida, ela precisa ser aprendida. Por isso que Paulo lembra que os cristãos de Éfeso foram ensinados como se deve viver essa nova vida no mundo. Isso lembra o seguinte: primeiro, a nova vida em Cristo, meu irmão, minha irmã, envolve um processo. É um processo. Sabe o que é um processo? É aquilo que desencadeia uma série de ações
visando um determinado fim. Envolve um processo de abandono dos costumes antigos, que é aquilo que Paulo vai dizer que é despir-se do velho homem. Implica também uma mudança na maneira de pensar. Somos chamados a mudar a nossa mentalidade, aquilo que orienta nossas escolhas, nossa vontade. O que é que conduz o teu pensamento, meu irmão, minha irmã? É isso que você precisa mudar, a serem renovados no modo de pensar. Então, a nova vida em Cristo tem como exigência assumir um compromisso de se desenvolver na nossa vida o caráter semelhante a Cristo. O que você precisa fazer como uma nova criatura, como um novo homem, como uma nova mulher? Desenvolver um caráter semelhante ao de Jesus. Verso 24, Paulo diz: e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quais são os paradigmas que vai fazer de você uma pessoa parecida com Jesus? Seu senso de justiça, mas também o seu senso de santidade, de uma vida consagrada ao Senhor. Justiça tem a ver com a maneira como você lida com o seu próximo, e santidade tem a ver com a maneira como você se relaciona com Deus. É disso que você precisa começar a pensar. Quem somos então? Somos novas criaturas em Cristo, reconciliados pela graça com Deus, por meio daquele que foi encarnado, crucificado e ressuscitado. Quem é você, meu irmão, minha irmã? Você é uma nova criatura se você entregou sua vida a Cristo. E é preciso que você se reconheça como alguém que foi aceito, acolhido, reconciliado com Deus pela graça divina manifestada na pessoa de Jesus. E é pela fé em Jesus que você teve acesso a essa graça. Muito bem, nós estamos entendendo bem esse processo de mudança, o antes e o depois. Essa diferença tem que ficar bem marcada. Quem era você antes de conhecer a Cristo e quem é você depois de conhecer a Cristo? Quem era você antes, eu não sei, mas eu sei quem é você agora. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Que maravilha, né? Somos novas criaturas, temos uma nova vida e é isso que o Senhor espera que a gente desfrute a cada dia. Essa nova vida não nasce pronta, ela precisa ser aprendida dia após dia, um pouquinho de cada vez, até chegarmos à perfeição. Bom, o segundo aspecto é que essa nova vida envolve uma ética. E essa ética eu vou chamar de ética concreta de vida, ok? Ética concreta de vida cristã no mundo. Quem usa essa expressão é o teólogo alemão Jürgen Moltmann. A ética concreta de vida, ela difere dessa ética comum, dessa ética que é parte da nossa discussão humana. Porque a ética é isso. Sabe o que é ética, meu irmão? Você sabe o que é ética? Ética é a razão pela qual fazemos as coisas que nós fazemos do jeito que nós fazemos. Ficou difícil? Então, por exemplo, por que você vai à igreja todo domingo? Por que você não bebe? Ou por que você bebe? Ou por que você fuma? Ou por que você não fuma? É a razão pela qual você faz as coisas que faz do jeito que você faz. Por que você respeita os seus pais? Por que você honra o Estado, as autoridades constituídas do Estado? Por que você faz isso? Por que você não rouba? Por que você não mata? As razões pelas quais você faz as coisas que faz
do jeito que você faz, é isso que caracteriza a ética. E o cristianismo propõe um jeito, uma razão, uma forma, uma justificativa para nós agirmos no mundo. E há razões pelas quais fazemos as coisas como cristãos no mundo do jeito que nós fazemos. E existem diferentes formas de ser cristão no mundo. E isso é que tem a ver com a ética concreta de vida. Ética concreta de vida. Não esqueça essa expressão, ela é muito importante para você entender. A ética que você realiza nas situações concretas da vida. Então, ética concreta de vida é aquela que se aplica às relações presentes na vida comunitária, no dia a dia. É a maneira como você lida com os seus pais. É a maneira como você lida com seus colegas de trabalho. É a maneira como você lida com seus irmãos. É a maneira como você lida com seu vizinho, sua vizinha. É a maneira como você lida com o seu colega. É a maneira como você lida com as condições sociais que estão à sua volta, com as pessoas carentes, com as pessoas mais necessitadas, enfim. É a maneira como você lida com as leis, com o direito do outro. É disso que trata a ética concreta de vida. Como você age como um cristão diante das situações concretas de vida no mundo. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer um levantamento desses princípios que norteiam a nossa conduta como uma pessoa reconciliada com Cristo, a nova criatura. O que é que orienta a nossa vida? Quais são os princípios, os valores que orientam nossas atitudes, nosso comportamento, nossas relações? Primeira atitude, sinceridade. Precisamos ser sinceros. E Paulo diz: abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo. Segunda atitude, ou segundo princípio que orienta a nossa conduta no mundo, mansidão, ser manso. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Outro princípio, ser proativo. Sabe o que é proativo? É aquele que age sem ser mandado. Tem muita gente que só faz se for mandado. Ah, por que você fez isso? Ah, o pastor não falou. Tem gente que precisa que o pastor diga que é proibido. Não espere isso de mim, com certeza. Por isso que eu preciso que você entenda essa questão da proatividade, que você tome a iniciativa, que você perceba a necessidade de agir. Seja proativo. Aí ele diz, o que furtava, não furte mais. O pastor não fica dizendo, gente, não rouba não, gente. Antes trabalhe. Ô, pessoal, para de ficar nas costas dos outros, para de ser preguiçoso. Vá trabalhar. Não é isso que o pastor precisa fazer. Fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Outro princípio, usar a linguagem para o bem e não para o mal. Eu não preciso ficar dizendo, ele não fala palavrão, não fala palavra torpe, não fala coisa imoral. Cuida da sua língua, nenhuma palavra torpe saia da boca. Paulo dizia isso. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, use a sua linguagem para abençoar. A sua linguagem precisa abençoar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Procure falar coisas que abençoe o seu próximo. Quinto princípio, agradar ao Senhor em tudo. Como é que eu agrado ao Senhor? Dando lugar ao Espírito Santo na minha vida, fazendo com que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em mim. O Senhor tem me preparado como um vaso útil em suas mãos.
e eu preciso me deixar encher pelo Espírito da promessa, o Espírito de vida, para que eu possa agradar ao Senhor em tudo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, diz o apóstolo Paulo. Outro princípio, superar mágoas e ressentimentos. Deixa de lado todo recalque, todo ressentimento, toda mágoa que você tiver no seu coração. Dá lugar a um espírito de esperança, de alegria, de entusiasmo. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Eu fiquei pensando aqui que por que Paulo usa a palavra gritaria? Sabe por quê? Eu imagino, né, que uma lata vazia, já viu lata vazia quando você bate? Ela faz um barulho cada vez mais alto. Então, a pessoa que tem que gritar, que tem que defender suas ideias, proferindo palavras em alto tom, são pessoas vazias, são pessoas sem argumentos. Né? Um conselho dos mais prudentes que eu já ouvi na minha vida é: melhore os argumentos, não aumente o tom da sua voz. Não aumente o tom, melhore seus argumentos. Acho que isso é muito importante. Supere toda mágoa, todo ressentimento, tudo aquilo que freia o seu entendimento, que bloqueia a sua maneira de ver a realidade. Transforme isso em algo produtivo na sua vida. Não tenha uma vida vazia. E aqui nós temos aí a proposta, né? Seja bondoso e amoroso. O espírito de bondade, o espírito de generosidade, de amor, não é? Essa coisa de você ser solidário, de estar ao lado de quem precisa, de defender o direito dos mais frágeis. Tudo isso deve estar presente na nossa conduta, na nossa ética para com o mundo. Diz Paulo ainda: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Amém, meu irmão, minha irmã? Quanto conselho bom, né? Sabe, eu vou confessar uma coisa aqui para você. Eu tenho muito medo, ou muito receio, ou muito cuidado, conforme você queira aí entender, e falar de moralidade. Acho que o tema da moral é um tema muito complexo para a gente desenvolver na igreja. Esse negócio de estabelecer regras para o outro é algo que Jesus nunca se sentiu simpático. Ele até condenava os fariseus por colocarem um fardo pesado sobre os ombros dos outros, fardos esses que nem eles mesmos eram capazes de suportar. Jesus, então, busca refrear isso. E tem muito pastor fazendo isso, tem muita igreja fazendo isso, colocando fardos pesados sobre os ombros dos seus membros, fardos que nem mesmo os seus líderes são capazes de suportar. A Igreja de Cristo passa por uma crise de moralidade muito séria exatamente por isso, porque os padrões morais são elevadíssimos, são pesados. Há muita gente, há muito crente querendo ser mais santo que Deus, mais fiel que Jesus. E, na verdade, são verdadeiras aparências de santidade e de fidelidade. Padrões morais rigorosíssimos para vigiar a vida do outro e cuidar tão pouco da sua própria vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu queria dizer para você com isso que não é o meu princípio. Eu não estabeleço, não sou aquele tipo de pastor que estabelece regras morais. Eu tenho a minha. Eu entendo pelo Evangelho
que eu preciso ter uma maneira nova de viver. Não sou perfeito em tudo, cometo erros. E eu sei, quando eu cometo erros, eu sei como buscar solução para os problemas enfrentados, tento apaziguar o meu coração para que Deus possa corrigir-me com a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão. Porque é assim que Deus age com a gente. Deus está sempre pronto a nos acolher, mesmo nos nossos piores erros. Então, aquele padrão de moralidade rigorosa, que julga, que exclui, que estabelece penas severas sobre o outro. Olha, meu irmão, minha irmã, isso não é a cara da nossa igreja. Não é a cara da nossa igreja. Nós acolhemos uns aos outros. E se erramos? Ok, meu querido, vamos tentar de novo. Você tem a chance de começar outra vez. O Pai amoroso te acolhe a si mesmo. Ele não deixa de te amar por causa dos nossos erros. Amém? Eu queria concluir essa palavra com esse reconhecimento. O que nos identifica como cristão? Todos os nossos valores determinam nossas ações. Os nossos valores determinam nossas ações. Como é que nós fazemos? Como é que é a nossa moral na igreja? Nós temos valores. Valores que são fundamentais. E são esses valores que devem orientar as nossas ações. Não as normas, não as leis, não os juízos, mas os valores que nós adquirimos por seguirmos a Jesus. Então, meus irmãos, fique bem claro aqui para a gente. A nova vida em Cristo deve ser vivida de forma autêntica na esfera pública. Não é o que você é dentro da igreja que nos interessa, mas aquilo que você se torna quando sai dos nossos encontros celebrativos, dos nossos cultos, ok? Pense nisso. Você está aqui com a gente ouvindo essa palavra, vai seguir pelos seus afazeres neste domingo tão bonito e vai sentir aí como as pessoas vão perceber onde é que você esteve, com quem você esteve, o que você esteve ouvindo na internet até agora. Ah, eu ouvi o pastor Irene me chamando a atenção. Chamei a atenção, não. Mas me lembrando, me advertindo que eu preciso repensar a maneira como eu faço muitas coisas que faço. Para concluir essa palavra, pense no seguinte: a nova vida em Cristo implica mudança de mentalidade. Não dá para seguir Jesus e viver do mesmo modo que vivíamos antes, pensando as mesmas coisas que pensávamos antes, orientando nossa vida pelos mesmos valores que as pessoas sem Cristo orientam as suas. Não se trata de seguir o mesmo padrão moral, observarmos princípios que norteiam nossas relações e nossas atitudes. Isso exige uma mudança radical de mentalidade. Ok? Não dá para você seguir a Cristo com os mesmos valores, com as mesmas ideias que orientam a vida em geral no mundo. Nossos valores como cristãos são outros. Guarde esse versículo com você. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos aprender a sermos renovados no modo de pensar. É no modo de pensar que nós devemos cuidar de colocar todo o nosso empenho e nosso esforço. Mudar nossa mentalidade em relação à economia do mundo. Mudar a nossa mentalidade sobre a maneira como cuidamos da natureza. Mudar a nossa mentalidade quando tratamos de política. Mudar a nossa mentalidade quando lidamos com as pessoas mais frágeis, com os pobres,
com as pessoas destituídas, mudar a nossa mentalidade na maneira como seguimos nossa fé, a nossa conduta como cristãos no mundo. Pense nisso. Que Deus nos abençoe para isso. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesta hora. Ore ao Senhor junto comigo. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado por este momento junto com os nossos irmãos e irmãs, para podermos compartilhar a Tua palavra, o estudo da Tua palavra, nesta manhã de domingo. Que hoje seja um dia de graça especial para cada uma que nos acompanha. E que o Senhor complete a Tua palavra no coração de cada um, para que nós possamos ser seguidores dos Teus mandamentos, do Teu Filho Jesus, de maneira visível no mundo em que nós vivemos. Nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Bom, hoje é o dia 18 de junho, dia 18 de junho, um dia muito especial. Sabe por quê? Hoje, às 18 horas, estaremos em nosso novo espaço para reencontrarmos fisicamente os nossos irmãos e irmãs. Teremos a transmissão da mensagem às 18 horas também no nosso canal do YouTube, aqui mesmo. A série de mensagens que estamos desenvolvendo sobre missão vai ser levada ao ar, está gravada e vai ser levada ao ar no horário normal. Mas os nossos irmãos e irmãs estarão também reunidos ali. Já recebi mensagem de várias pessoas que nos conhecem, que nos acompanham, que querem estar conosco nesta noite de domingo. Eu convido você a fazer isso. Eu sei que muitas pessoas têm seus afazeres, muitos moram longe, mas se você está em Icaraí, mora aqui pertinho da gente, mora no Fonseca, mora na região oceânica, mora ali em Pendotiba, em algum lugar, quem sabe em São Gonçalo, é tão fácil chegar ali, meus irmãos, minhas irmãs. Estaremos hoje na rua Doutor Paulo César, 150, atrás do Instituto Abel, ali em Icaraí. Aguardo você lá para a gente se alegrar junto, junta, para a glória do nosso Deus. Amém? Deus o abençoe. Tenha um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor.